Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos tratar aqui da nossa segunda aula sobre Kepler, né? Nós já falamos da história, né, do Kepler, já falamos da sua trajetória, né, como alemão, né, e depois como cientista, né, acadêmico que foi. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a sua história como astrônomo, né, especificamente sobre a sua trajetória, né, até chegar nas suas chamadas tão famosas leis de Kepler. Bom, inicialmente o Kepler ele vai lá nos anos de 1609, né, já quando já tinha bastante prestígio nas cortes, né, da Europa ali, Alemanha, Dinamarca, né, ele vai elaborar, né, ou publicar o seu famoso livro Astronomia Nova, né? Nesse livro Astronomia Nova ele vai tratar de questões extremamente importantes, né? Com a ajuda, né, claro, póstuma, né, do grande astrônomo chamado de Príncipe, que era o Tycho Brahe, né? Então o Tycho Brahe ele vai ter uma grande importância na obra de Kepler, já que ele vai fundamentar, ou melhor dizendo, trazer, contribuir, trazendo as informações das observações que fez para que Kepler pudesse se apropriar, né, dessas informações e, obviamente, com essas informações, avançar nos conceitos, né, nas suas descobertas em relação à órbita dos planetas. Então, em 1609, ele vai publicar o seu livro Astronomia Nova. Claro que foi para que ele fizesse isso, né? Custou grandes esforços, né, para que ele pudesse construir esse material, né? Esse conhecimento que seria publicado em 1609. E isso só foi possível porque o Tycho Brahe, né, ele era um cara um pouco estranho, né? A história conta que eles tiveram muitas dificuldades de relacionamento profissional, porque o Kepler ele queria ter acesso às informações sobre os estudos que o Tycho Brahe fazia, sobre as suas observações, né? Os métodos observacionais e as anotações que o Tycho Brahe tinha. Porém, o Tycho ele era um cara que ele não compartilhava, né, as suas informações com quase ninguém. Então, o Kepler ele era apenas um funcionário, foi contratado para fazer alguns cálculos, para auxiliá-lo, né, nas teorias, mas ele não era uma pessoa de confiança, pelo que se sabe, do Tycho Brahe. Só que as coisas iriam mudar quando o astrônomo Tycho Brahe dá uma tarefa para o Kepler, e essa tarefa é uma tarefa dificílima para a época, porque ela tratava, era um desafio para descobrir como que estava se comportando Marte em sua órbita, né? Porque existia uma anomalia na órbita desse planeta que não existia em nenhum outro. Então, os astrônomos da época não sabiam explicar o que estava acontecendo com Marte. Para vocês que não sabem, é mais ou menos você olhar para o céu durante todo o ano e você perceber que em algum período do ano Marte vai estar na frente da Terra, em outro momento ele vai estar atrás da Terra. É como se ele estivesse acelerando e desacelerando na frente da Terra. Uma hora ele está na frente, uma hora ele está atrás. E na linha do horizonte. E isso, de certa maneira, deixava os astrônomos sem compreender o que de fato estava acontecendo, porque existiam algumas teorias, já, na verdade 3 modelos, né, que explicavam a órbita dos planetas, e nenhum desses modelos estava de acordo com essa anomalia que era vista com o planeta Marte.
Então, esses três modelos que existiam eram o que a gente chama de geocentrismo, né, que foi um modelo elaborado por Ptolomeu. Então, os Ptolomeus, eles defendiam, a escola ptolomaica defendia o modelo geocêntrico, que se tratava, geocentrismo significa simplesmente a Terra no centro, né, do sistema solar, ou no centro do universo, estática, imóvel, com todos os outros planetas girando, né, em órbitas circulares em torno dessa Terra, inclusive o Sol. Então era um modelo extremamente difícil de ser sustentado, muito embora a igreja tivesse grande interesse de defendê-lo. Era interessante para a igreja que esse modelo continuasse sendo o modelo vigente. Existia também um segundo modelo, que é o modelo de Nicolau Copérnico. Eu já falei para vocês sobre esse astrônomo, que foi muito importante. Ele é o precursor da astronomia, ele que vai dar impulso à astronomia moderna. E ele vai desafiar nesse modelo dos Ptolomeus e voltar lá para a Grécia Antiga, quando já se tinha teorias, os filósofos já afirmavam que o Sol era o centro, do universo. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que realmente o Sol fica no centro do universo, ou no centro do sistema solar, com todos os outros planetas girando, em órbitas circulares em torno dessa estrela que é o Sol. Então esse modelo era um modelo mais, digamos assim, apropriado para explicar, o comportamento dos astros nos céus, mas ainda assim não explicava o comportamento anômalo de Marte, de maneira que seria necessário um outro modelo para explicar esse processo. E o terceiro modelo, é exatamente o modelo do próprio Tycho Brahe, que vai pegar lá o modelo, os dois modelos anteriores, ou seja, pegar o modelo dos Ptolomeus, vai pegar o modelo do Nicolau Copérnico e fazer um híbrido dos dois. O que significa isso? Ele vai colocar a Terra no centro, estática, e colocar o Sol girando em torno da Terra. Porém, ele vai colocar todos os outros planetas, inclusive a Lua, girando em torno do Sol. Ou seja, no final das contas, todo mundo continua girando em torno do Sol, em torno da Terra. O que se muda aí no sentido é que você vai ter um rei secundário, A Terra é o grande centro e você vai ter um centro secundário que é o Sol. Ou seja, a Terra fica no centro, o Sol gira em torno da Terra, mas todos os outros corpos celestes giram em torno do Sol. Então esses três modelos, nenhum servia para explicar o comportamento de Marte. Então, a partir disso daí, dessas dificuldades de explicar o comportamento desse planeta, é que o Johannes Kepler ele vai começar a elaborar, a construir o seu próprio modelo. E isso só vai acontecer depois da morte do Tycho Brahe, porque o Tycho Brahe ele era um católico fervoroso, ou seja, um cristão fervoroso, ele é muito religioso, e ele não queria admitir de maneira nenhuma que a Terra não fosse o centro do universo. Então, por causa dessa sua grande relação com a fé, com a religiosidade, ele encontrou uma alternativa ali para manter a Terra como centro do mundo. Esse modelo de Tycho Brahe ele vai ser depois derrubado, depois da sua morte, um ano depois que o Kepler foi trabalhar com ele num laboratório extremamente de ponta, numa ilha chamada Oranienborg. Nessa ilha Oranienborg é que ele vai ter acesso, mais acesso às informações do trabalho de Tycho Brahe, e aí ele, de posse dessas informações e depois da sua morte, ele vai então começar a desenvolver a sua própria teoria sobre a órbita dos planetas, já que agora ele vai ter o apoio dos nobres, da nobreza daquele país. E aí o que acontece? Ele vai desenvolver a sua tão famosa primeira lei.
E o que é que ele vai encontrar nessa primeira lei? Ele vai encontrar resposta para a anomalia de Marte, né? Ele vai dizer que Marte, para poder passar por esse processo, né, de avanços e retrações, né, na sua órbita, ele precisa ter uma órbita elíptica. Ele vai fazer os cálculos, né, e vai descobrir realmente que essa órbita é elíptica, e não só do planeta Marte, essa elipse, mas para todos os outros planetas do Sistema Solar. Então, segundo ele, né, para que um planeta ele orbite a estrela, orbite o Sol, ele precisa descrever uma trajetória elíptica, ou seja, uma trajetória elíptica é uma trajetória, é uma espécie de círculo achatado, né? Então, ele vai ter, se ele é achatado, ele vai ter dois centros, que a gente chama de focos, e um desses focos é ocupado pela estrela, que é o Sol. Então, na sua definição, né, na sua definição de modelo planetário, ele vai dizer, vai anunciar a sua primeira lei como sendo os planetas em órbitas, né, obedecem uma trajetória elíptica com o Sol ocupando um dos focos dessa elipse. Tá certo? Então, toda elipse tem dois focos, ou seja, tem dois centros. Se você pegar essa elipse, tirar o achatamento dela e transformar ela novamente, né, num círculo perfeito, vai ter um centro só. Mas se você começar a achatar, você vai criar dois centros, é o que nós chamamos de focos. E os planetas que obedecem essa trajetória, ou seja, essa órbita em torno do planeta, em torno da estrela, eles vão fazer isso com aceleração e desaceleração, porque nos modelos anteriores o movimento era uniforme, ou seja, não havia aceleração. E para que o sistema funcionasse, era preciso que houvesse um momento de velocidade máxima e um momento de velocidade mínima, ou seja, de aceleração e desaceleração. E por que isso acontecia? Para que o sistema pudesse permanecer em equilíbrio. Ou seja, o planetinha está lá, né, em órbita em torno da estrela. À medida que ele vai se aproximando, né, da estrela, do foco, né, da estrela, ele vai aumentando a sua velocidade, porque a gravidade vai atuando com maior força, com maior influência, e vai acelerando aquele planeta. À medida que ele vai estar no ponto mais próximo, né, daquela estrela, nós chamamos aquele ponto de periélio, que é o momento de maior velocidade. Né? Então, o periélio é o ponto na órbita do planeta em que ele atinge a maior velocidade orbital. À medida que ele volta, né, vai fazendo a volta, saindo do momento de periélio, né, no ponto de periélio, e se afastando do planeta, da estrela, melhor dizendo, ele vai diminuindo a sua velocidade, ou seja, desacelerando, até chegar no ponto mais distante. Quando ele chega no ponto mais distante, né, você diz que a velocidade é mínima e ele chegou num afélio, né, afélio de afastado. Então, periélio de perto, afélio de afastado. Todos os planetas fazem esse mesmo processo. Então, vai ter um momento de periélio, que é mais próximo, com velocidade máxima. Vai ter um momento de afélio, mais distante, com velocidade mínima. Tá certo? E aí, isso vai valer para todos os planetas. Outra coisa importante para deixar frisado aqui é que essa elipse, ela não é uma coisa muito acentuada, né? Na verdade, ela é muito sutil. Para vocês terem uma ideia, o planeta com maior excentricidade, né? O planeta que tem a maior excentricidade é Mercúrio, ou seja, ele vai ter um maior achatamento na sua curva orbital, né? Os outros planetas vão ter um achatamento tão ínfimo, tão pequeno, que praticamente você não vai perceber as distâncias máximas e as distâncias mínimas. Para vocês terem uma ideia, a distância média orbital, né, raio orbital da Terra em relação ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, mas a distância não é essa de fato. Vai ter uma distância mínima, né, que vai chegar a 120 milhões, e vai ter uma distância máxima que vai chegar a 165 milhões. A média é 150. Então, isso é mais ou menos a excentricidade do planeta Terra. Tá certo, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês. Nós paramos por aqui, né, no estudo sobre
Kepler, e voltamos numa terceira aula, né? É bem extenso esses conteúdos sobre Kepler, para a gente falar sobre a segunda e a terceira lei. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus permitir.